No dia 11 de setembro, cerca de 14 mil pessoas começavam mais um dia de trabalho no World Trade Center. Entre elas, Alan Mann, um corretor de seguros que tinha um escritório na Torre Sul. Ele conta que logo que chegou, olhou pela janela e admirou a vista da ilha de Manhattan. 198 elevadores faziam o transporte entre os 110 andares de cada torre. Carmen era ascensorista de um dos elevadores da Torre Norte. Ela conta que adorava a rotina no WTC. O marido dela, Arturo, tinha a mesma função. Os dois se conheceram nas Torres Gêmeas e foi lá também que deram o primeiro beijo. Mas naquela manhã, tudo seria diferente. Pequenas escolhas decidiriam o caminho entre a vida e a morte. Foi o que aconteceu com George, o engenheiro que trabalhava na Torre Norte. Como todos os dias, ele comprou um café com leite e entrou num elevador. Quando as portas estavam quase fechadas, George viu um lavador de janelas correndo para pegar uma carona e decidiu esperar o rapaz. Ninguém imaginava, mas aquele rapaz salvaria 5 vidas. Chris tentava a carreira de ator e foi até o World Trade Center para uma reunião. Mas só ficou sabendo que o encontro tinha sido cancelado quando chegou ao último andar. Chris, então, voltou ao elevador para ir embora. Ele lembra que estava tão tranquilo, começou a cantar. Foi quando o avião se chocou contra a Torre Norte, a mais de 800 quilômetros por hora. Chris fica preso sozinho no elevador. Qual será o destino dele? Em todos os elevadores da Torre Norte, as pessoas sentem o prédio tremer. Em poucos segundos, o combustível do avião se transforma numa bola de fogo. A explosão destrói portas de elevadores. A ascensorista Carmen está no andar 78. As chamas atingem os passageiros. Ela foge em pânico junto com uma multidão pelas escadas de emergência. Confusa e com fortes queimaduras no rosto, Carmen chega ao térreo e sai do prédio. Ela se depara com uma visão de horror. A ascensorista sabe que o marido, Arturo, continua dentro da torre e teme pelo pior. Será que ele vai sobreviver? O corretor Alan está na Torre Sul, a apenas 40 metros de distância do prédio em chamas. Ele diz que via pessoas se jogando das janelas e lembra de sentir muito medo. I was so scared that I was almost frozen in place. O fogo toma conta dos andares mais altos da Torre Norte. Muitos elevadores despencam e matam todos os passageiros. Outros param de funcionar, deixando uma multidão trancada. Foi o que aconteceu com o ator Chris. Ele não sabia o motivo do elevador ter parado de funcionar.
Apertou o alarme e esperou muitos minutos, mas nada aconteceu. A fumaça invade a Torre Norte. A situação piora a cada minuto. O engenheiro George está num elevador com mais 5 pessoas. Todos têm dificuldade para respirar. Eles resolvem abrir as portas do elevador. 50 andares e uma parede separam o grupo da liberdade. Como ultrapassar o obstáculo? Ninguém tem uma faca, mas Jen, o lavador de janelas, que por pouco não entrou no elevador, tem um rodo na mão. Ele separa o metal da borracha e tenta cortar a parede. Parece dar certo. Mas poucos segundos depois, Jen tem uma crise de pânico e deixa o metal cair no fosso do elevador. Ele não pensa duas vezes. Usa a outra parte do rodo. E consegue abrir um pequeno buraco. Uma segunda parede surge mais à frente. O grupo chuta o obstáculo. A parede cede. Do outro lado está um banheiro masculino. O grupo corre. Todos sabem que o pesadelo ainda não acabou. Ainda precisam descer 50 andares de escada. Depois de quase meia hora, George, Jen, o lavador de janelas, e as outras 4 pessoas chegam ao térreo e finalmente recebem ajuda dos bombeiros. George diz que quando saiu, não acreditou nas imagens que viu. Destroços, fumaça e milhares de pessoas mortas. Enquanto isso, o ator Chris está trancado, sozinho, no elevador da Torre Norte. Ele também não sabe o tamanho da tragédia, mas escuta o barulho das sirenes e sente o cheiro da fumaça. Na Torre Sul, uma multidão em pânico sai do prédio. As pessoas se aglomeram perto dos elevadores expressos. Entre elas está o corretor Alan. Ele é o último a entrar no elevador. Cinco segundos depois, a Torre Sul é atingida pelo outro avião sequestrado. A aeronave explode o andar em que Alan estava. As pessoas nas ruas se desesperam. Uma bola de fogo gigantesca desliza pelos cabos dos elevadores. O elevador de Alan está a 300 metros do solo e despenca em queda livre. As chances de Alan sobreviver são mínimas. De repente, o freio de emergência é acionado e o elevador para a 2 metros do fundo do poço. Mas ele e outros passageiros continuam presos. Alan está desesperado. Ele não tem ideia do que acontece do lado de fora, mas sabe que é algo grave e que precisa sair dali antes que seja tarde demais. Get the fuck out of here. O corretor vê um rastro de luz no chão do elevador. Ele retira os destroços e descobre uma saída. Alan tenta passar pelo buraco e não consegue. O espaço é pequeno demais. Exposed to space about this much. Alan conta que sangrava muito e que precisava sair de qualquer jeito.
foi quando começou a chutar os destroços e conseguiu passar pelo buraco. Alan saiu do prédio. Poucos minutos depois, a Torre Sul desaba. Na Torre Norte, o ator Chris continua preso, sozinho, dentro de um elevador. Ele tem sérias dificuldades para respirar. Chris conta que não tinha esperanças de sobreviver. Ele está numa corrida contra o tempo. De repente, a luz do elevador se apaga. Chris não consegue enxergar nada. A falta de energia desliga o motor que mantém as portas fechadas e o ator consegue abri-las. Chris desce dezenas de andares pelas escadas até chegar ao térreo. Ele foi a última pessoa a sair com vida do World Trade Center. Poucos minutos depois, a Torre Norte também desaba. A tragédia é transmitida ao vivo para todo o mundo. Da cama do hospital, a ascensorista Carmen assiste às imagens da tragédia e pensa no marido. Carmen não tem esperanças de encontrar Arturo com vida. Ela se pergunta como vai conseguir seguir em frente sem ele. Mas depois de tanto sofrimento, Carmen finalmente tem notícias do marido. Arturo conseguiu sair do elevador e achar um caminho para fora do World Trade Center. Ele está vivo e internado em outro hospital. Poucos dias depois, o casal se reencontra. Quase 3.000 pessoas morreram nos ataques terroristas às Torres Gêmeas. Pelo menos 200 delas estavam presas nos elevadores do World Trade Center. Carmen diz que nunca mais foi a mesma. Ela e o marido, Arturo, se mudaram para a Flórida. Carmen tem medo de sair na rua. Chris ainda busca uma chance como ator. Hoje, ele quer protagonizar histórias de terror apenas na ficção. Alan passou a viver cada dia como se fosse o último. Ele ainda trabalha como corretor de seguros na mesma empresa. George também tem o mesmo emprego. Nem por um dia ele consegue esquecer o horror que viveu. Desde aquele 11 de setembro, o engenheiro prefere usar as escadas. Jen, o lavador de janelas que salvou a vida de George e outras 4 pessoas, se tornou herói. Ele deu mais de 100 entrevistas para emissoras de TV do mundo inteiro. O pedaço de rodo e o uniforme que ele usava no 11 de setembro ficam agora num museu na capital, Washington.